Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo no nosso canal Sala de Controle. E hoje vamos falar sobre uma das causas, uma das razões pelas quais o forçador ele fica bloqueado e assim ele tem o melhor rendimento. O motivo mais pelo qual o seu aparelho de refrigeração não está funcionando. Então, sem mais o que dizer, fica até o final desse vídeo e aprenda com a gente. Um problema que é bem frequente quando a gente utiliza um controlador tipo TC900, tipo G106 e outros que possuem um controle para refrigeração, ventilador e de gelo de forma separada, a gente provavelmente pode em algum momento encontrar o evaporador, o forçador bloqueado, cheio de gelo. Ele não permite a passagem do ar por meio do forçador e isso faz que a capacidade frigorífica da nossa máquina ela se veja diminuída, seja afetada. Então, muitas vezes esse problema não é um problema nem mecânico, não é um problema elétrico, é um problema do controle, na verdade. E esse problema normalmente se deve a que o controlador, por exemplo, TC900, ele tem dois sensores, o sensor 1 e o sensor 2. No caso aqui o sensor 2 seria esse. E esse sensor aqui ele vai inserido no evaporador, ele fica muito perto do evaporador. E o que pode acontecer, pessoal? Se esse sensor aqui estragar, ele vai marcar uma temperatura superior à temperatura real no nosso evaporador. E se ele mandar uma informação de que a temperatura dentro do evaporador é superior, a gente vai ter um problema. No caso do TC900, existe um parâmetro, o parâmetro 21, que é parada do ventilador por temperatura alta no evaporador, tá? E normalmente esse valor por padrão vem em 20 graus. Isso quer dizer uma coisa, que se o meu sensor estraga e ele marca uma temperatura superior a 20 graus, ele vai desligar o ventilador com o objetivo de não jogar calor no ambiente. O problema é que é um sinal falso, porque o nosso evaporador, ele, na verdade, nosso sensor do evaporador está estragado. Então não vai funcionar o ventilador, vai começar a se acumular umidade dentro do nosso evaporador e isso vai ter como resultado um bloqueio total do evaporador. Então a gente vai ter perca da capacidade frigorífica da nossa máquina. Mas esse problema é bem simples de resolver e de diagnosticar. A gente deve lembrar que realmente existem muitas causas, existem muitas possibilidades pelas quais o ventilador não está funcionando. Pode ser que caiu uma chave, por exemplo, pode ser que queimou um fio, pode ser até mesmo que um micromotor está em curto. Então existem muitas variáveis que, na verdade, têm a ver com esse problema. Mas a que a gente vai ensinar aqui é uma das mais fáceis. E também é uma das mais fáceis de você diagnosticar. Por isso, eu faço a recomendação que você, antes de mexer em qualquer coisa, faça esse processo de teste para verificar se o problema que seu evaporador tem, que sua máquina tem, é de fato o problema que a gente está falando aqui. Porque é o mais fácil. Antes de você ir lá, abrir, checar tudo, é melhor você fazer um teste simples que já vai descartar um problema que muitas pessoas não conhecem. Senhores, o nosso teste é bem simples. O primeiro que a gente vai fazer é conferir a temperatura configurada no parâmetro F22, tá? Para isso a gente vai apertar várias vezes nessa seta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Você vai apertar 10 vezes nessa seta e vai apertar o 7 aqui. Aqui a gente vai avançar até o parâmetro F22. Já no parâmetro F22 a gente entra e esse aqui tem configurado 86 graus. Na verdade isso aqui é hipotético, tá? E também é porque ele está configurado em Fahrenheit, tá bom? Então, se por exemplo aqui a gente tem 20 graus, por exemplo, 20 graus aqui, o que a gente pode fazer agora é verificar a temperatura pela que aqui está o nosso sensor 2. Tá? A gente viu a temperatura que está no parâmetro. Agora a gente vai conferir a temperatura do sensor. A gente vai apertar nessa seta aqui para baixo.
e ele vai mostrar T2 daqui a pouquinho. O T2, aí ele mostra 80, tá? Então, o que eu fiz agora? Eu vi a temperatura configurada no parâmetro e daí eu vi a temperatura na que está o sensor. Então, se a temperatura que está no sensor é maior a temperatura configurada no parâmetro F22, eu tenho que fazer outro teste agora. E o outro teste é ver a temperatura ambiente, tá? E se eu vejo a temperatura ambiente, se eu vejo que o meu evaporador está bloqueado, e eu vejo que a temperatura no sensor 2 é muito alta, eu posso concluir que o sensor 2 está estragado. Nessas alturas do vídeo, pessoal, se você achou interessante, por favor, curta esse vídeo, compartilhe. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e deixa eu te dizer que essa dica aqui, nossa, já valeu muitas vezes para muitas coisas, tá? Lembrando, pessoal, que se você quer aprender a programar, a configurar o TC900 e o G106 da AG1, a gente tem uma playlist que é praticamente um curso aqui no nosso canal, que você só precisa acessar lá totalmente de graça e vai ficar top na programação desses controladores.